Olá, muito boa tarde. A realização das Jornadas Mundiais da Juventude marca o verão de milhares de jovens de todo o mundo que se encontram com Bento XVI. Um encontro intenso a procurar formas de permanecer nas propostas de pastoral juvenil nas diferentes comunidades. Neste programa apresentamos-lhe a experiência da Diocese da Guarda, presente nas Jornadas Mundiais da Juventude e a dinamizar, ao longo de todo o ano, a presença da Igreja Católica junto dos jovens. São para isso nossos convidados o Padre Jorge Castela, diretor do Departamento Diocesano da Pastoral Juvenil, Marília Ferreira, deste Departamento de Diocesano de Pastoral Juvenil, e Flávia Brito, da Diocese da Guarda. Muito obrigado por estarem neste programa, muito boa tarde. Um programa que gravamos antecipadamente porque estarão em Madrid por estes dias a participar nas Jornadas Mundiais da Juventude. Depois de ter participado, creio eu, Padre Jorge, já noutros encontros mundiais da juventude com o Papa. Em que encontros é que já esteve? Estive em Colónia, obviamente, e já como responsável. Em si não foi possível, dadas as circunstâncias, e estive também, ainda antes de ter esta responsabilidade, em França, em Paris. Que momentos são estes de encontros de milhares de jovens, de milhões de jovens com o Papa, com o Vigário de Cristo, não é? São encontros sem par, quer dizer, não há igual. Estou convencido que em termos da Igreja Católica não há um encontro como este, de forma alguma. E a Igreja tem, a meu ver, duas grandes vertentes a explorar, que é a vertente do primeiro anúncio e a vertente da formação. E acho que neste encontro podemos ver as duas perspectivas presentes. Embora haja quem dê mais importância e mais realce à vertente do primeiro anúncio, porque é um encontro, é um festival, é uma grande aglomeração de massas, mas eu vejo também algo de formação que acontece nas catequeses, em todo o espírito que está subjacente, e ao mesmo tempo naquilo que podemos chamar as pré-jornadas, portanto, aquela preparação para lá que culmina com aquele grande encontro. E há uma participação intensa também dos jovens, nomeadamente nessas catequeses? Eu não posso garantir que toda a gente vá, eu ia perguntar se é uma participação séria. Séria, sim. A experiência que eu tenho tido das outras participações era séria. E do que compete à minha Diocese, à Diocese da Guarda, sempre foi uma participação 100% e boa. E nós fazíamos uma coisa muito interessante em Colónia, que era, depois do dia todo, cheio e preenchido, nunca íamos para a cama sem nos reunirmos todos a fazermos o balanço do dia, a projetar o dia a seguir e a rezar. E foi fabuloso, e há coisas maravilhosas que ainda recordo dessas ocasiões. E já poderá partilhar algumas delas. Antes, a Marília também já participou em algumas dessas jornadas mundiais, não é? Estive em Roma e também na Alemanha. Que memória guarda desses encontros? Em termos pessoais foram encontros muito diferentes. Em Roma participei ainda sem ter também responsabilidade nenhuma e fui um bocadinho mais a título individual, com alguns amigos que conhecia, mas não conhecia a maior parte dos jovens participantes e nem ia com nenhuma responsabilidade. E depois em Colónia já ia com a responsabilidade de fazer parte do Departamento da Pastoral Juvenil e aí vivi de outra forma. Aí senti tudo um bocadinho mais. Estes encontros que o Padre Jorge acabou de dizer, que nós fazíamos diariamente, foram encontros que envolveram muito o grupo, porque é muito importante também o grupo que vai sentir-se como pertence a esse grupo e fazer uma caminhada juntos. E nós, por exemplo, temos sempre uma preparação. Fizemos um encontro de preparação, que é em formato de acampamento, onde dá exatamente para nos conhecermos uns aos outros, porque os jovens antecipadamente não se conheciam, dá para nos conhecermos, para projetarmos também expectativas e também para, no fundo, se viver a fé em conjunto, em grupo. E é muito importante isso. E são encontros depois que marcam a própria dinamismo de pertença à Igreja, esses encontros... Também. Enfim, muito globais, de muito aglomerado, mas marcam depois uma relação pessoal de pertença à Igreja. Sim, também. Em termos, por exemplo, diocesanos, portanto, aquele grupo é um grupo que depois são pessoas que se vão encontrar noutras atividades diocesanas e depois nacionais e assim. E onde todos sentem mais pertença à Igreja e onde se sentem também mais envolvidos e participantes. No caso da Flávia Brito, é a primeira vez que participa numas jornadas? Sim. E porquê? O que é que o levou a participar neste Encontro Mundial da Juventude com o Papa? Bem, sem dúvida, por um lado a curiosidade também, mas sem dúvida porque acho que não há evento, pelo menos na Igreja Católica, com esta dimensão. E é sem dúvida uma oportunidade única. Estamos a falar de cerca de 2 milhões de jovens vindos de todo o mundo para estar ali e para se enriquecer na fé. E no fundo é um enriquecimento através do outro.
Portanto, cada um tem uma experiência própria de fé e vamos poder enriquecer-nos e trocar também essas experiências com pessoas de todo o mundo. Pelo conhecimento de outras pessoas ou pelo ambiente que se vive? Pelo ambiente também, e não só, também como o Padre Jorge também já esteve a falar com as catequeses que haverá, e também com as mensagens transmitidas pelo Santo Padre. Portanto, acho que vai ser uma oportunidade única de partilha e de vivência profunda desta fé. E não ofereceram, enfim, não houve dificuldades em incluir na agenda deste verão estes dias para se deslocar a Madrid? Por acaso, eu na verdade inicialmente não era para ir às jornadas. Não por falta de vontade, mas porque na minha paróquia não há nenhum grupo de jovens, digamos assim, formal, e então normalmente estes eventos têm que ser preparados no sentido monetário também. Como infelizmente não tive essa oportunidade, porque por uma série de situações houve muitos gastos este ano, mas no final do ano, portanto eu estive de Erasmus, e no final deste ano recebi uma bolsa complementar assim do nada, foi a divina providência que permitiu que isso acontecesse, e então permitiu-me ir, mesmo uma semana antes, inscrevi-me mesmo à pressa, mas pronto, consegui. Porque é preciso também, de facto, pagar, não é, as despesas que estão inerentes a estas participações. E Padre Jorge Castela, a Flávia tocou já aqui num ponto que eu gostava de abordar nesta nossa conversa, que é a existência de um grupo de jovens na paróquia, não é? Aparentemente, vemos um encontro mundial da juventude que depois não se estabelece a partir da sintonia com grupos no dia-a-dia de uma comunidade. Aí são umas consequências, é uma consequência deste grupo, destes encontros mundiais, que é preciso levar por diante. Eu costumo dizer que a verdadeira pastoral juvenil é aquela que acontece na zona das nossas residências, seja nas paróquias, seja num arciprestado ou numa vicararia, ou o que seja. Tem de acontecer ali alguma coisa. E tem de haver um trabalho progressivo de crescimento em grupo. Eu acho que é fundamental. Quando isso não há, é difícil. Não quer dizer que não possa acontecer. Eu acho que é mesmo muito importante haver um grupo que seja de substrato para o crescimento. Se não houver, é complicado. Claro que o nosso desejo daqueles que temos alguma responsabilidade a nível nacional da pastoral juvenil é exatamente que haja mais grupos. Mas temos muitas dificuldades, porque há falta de animadores, porque nem sempre os párocos, que são dos principais agentes, têm o mesmo interesse que nós. E pronto, quer dizer, às vezes podemos correr o risco de chegar a umas jornadas mundiais da juventude, que são coisas fabulosas para esta caminhada de fé que os jovens fazem, e pensar que fica tudo oco, tudo vazio no pós-jornadas. Eu creio que não. Porque a experiência pessoal de cada um que adquire nesse momento é fabulosa. Eu sei de pessoas que, inclusivamente, se sentiram chamadas por Deus uma vocação consagrada numa Jornada Mundial da Juventude, ou pessoas que conheceram o seu mais que tudo, o marido ou a esposa, e em termos de fé acabam por formar uma família verdadeiramente cristã. Portanto, nós não podemos apenas pensar que o fruto das Jornadas Mundiais da Juventude tenha que ser apenas depois um grupo de jovens paroquial ou parecido. Mas faz sentido que existe essa continuidade? Faz. De alguma forma é quase imprescindível. Não digo que tenha de necessariamente ser por um grupo de jovens, isso seria o ideal, mas não alguma coisa mais. Se calhar era importante que depois estes jovens, mesmo não tendo com facilidade encontros, que os procurem, seja através da diocese, seja através de outros momentos, para continuarem a sentir este mesmo fervilhar das Jornadas Mundiais da Juventude. Marília, vai ser uma preocupação depois das jornadas tentar encontrar um grupo? Acredito que Flávia, desculpa. Acredito que ainda não esteja, enfim, referenciado esse grupo. Se não existe na paróquia, como é que vai ser depois? Não, nós já começámos a tentar fazer algumas atividades, nomeadamente os laços de oração, tentamos fazer, né, e outras pequenas coisas para tentar já incluir o máximo de jovens e não só a comunidade em geral. Mas acho que depois das jornadas seguramente irei com um entusiasmo diferente, ou pelo menos as jornadas têm muito esse caráter evangelizador, e aí no fundo é que reside também o grande desafio, tentar depois pôr na prática, ou pelo menos testemunhar com mais entusiasmo as vivências que iremos com certeza fazer lá. Quem sabe, uma animadora de um grupo de jovens, não é? Estava a pensar exatamente nisso. Agora sim, Marília, acredito que seja uma preocupação, pelo menos, de um departamento da Pastoral Juvenil,
fazer com que todas essas experiências que se vivem num encontro mundial depois permaneçam e tenham a sua continuidade efetiva nas várias comunidades. Claro. De que forma é que isso se vai conseguindo? Pronto, em termos a nossa função de auxiliar, no fundo passa exatamente pelos grupos de jovens. É através dos grupos de jovens que também a informação os trabalhos que vamos fazendo são dirigidos essencialmente aos grupos de jovens, mas também a outros jovens. E a Flávia acabou por falar num projeto que nós temos tido lá na nossa diocese, que são os laços de oração, que são momentos de oração com esquemas que nós elaboramos e que os jovens da Diocese são convidados a rezar no mesmo dia, à mesma hora, nos diversos pontos da Diocese. E tem sido um projeto que tem dado muitos frutos. E, por vezes, juntam-se jovens que não são propriamente um grupo de jovens, que são jovens que partilham do mesmo ideal e que depois, agora com as novas redes sociais, vão avisando e marcam aqueles encontros através do Facebook, por exemplo, e depois vão rezar esses esquemas de oração. É que nós chamamos de laços de oração. Eu não sei se me é permitido sim. complementar ou interromper. É que nós não podemos pensar que a Pastoral Juvenil passa por umas Jornadas Mundiais da Juventude. As Jornadas Mundiais da Juventude acabam por ser uma consequência e uma causa de Pastoral Juvenil, mas não são a Pastoral Juvenil. Nós vamos ter 100 jovens no encontro. A Diocese da Guarda. Sim, mas isto não significa nada, porque há mais jovens na nossa Diocese. Portanto, a Pastoral Juvenil envolve muitas coisas mais. Não podemos funcionar apenas em função das Jornadas Mundiais da Juventude. No entanto, claro que temos que lhe dar o seu devido valor, porque é o encontro, por excelência, da Pastoral Juvenil, e se calhar andamos anos e anos a pensar, está quase a chegar, portanto, isto é importante, mas não podemos nos descuidar o resto dos aspectos, quer dizer... E no caso da Diocese da Guarda, estes encontros mundiais inserem-se num conjunto de atividades que estão em permanente... Exatamente, e nós não pomos-la com uma certa prioridade porque em si ela é um encontro, como eu já disse há pouco, por excelência dos jovens, mas há outras prioridades que temos. Nós não podemos esquecer a formação lá dos nossos jovens. Isso para mim é mais problemático, porque nós não fazemos uma caminhada de fé, e o jovem vai fazer uma caminhada de fé para chegar à maturidade da fé, à maturidade cristã. Se for só as Jornadas Mundiais da Juventude, não chega. Portanto, precisa de algo mais. Por isso é que eu estou a dizer que não podemos achar que a salvação vem das Jornadas Mundiais da Juventude, mas de todo o trabalho que se faz diariamente numa diocese ou numa paróquia. E qual é a responsabilidade, precisamente, de quem tem, quem coordena o trabalho da Pastoral Juvenil, qual é a responsabilidade para que esse trabalho seja ao longo de todo o ano e não num desses encontros mundiais? É uma responsabilidade muito grande, sobretudo muito desgastante, porque a gente tem que se recriar e autorrecriar montes de vezes para que a adaptação aconteça, porque quem é jovem hoje, amanhã não é, portanto os jovens, esta faixa etária vai passando muito rapidamente e ao mesmo tempo o jovem exige muito dinamismo, muita criatividade, muita autonomia, também quer ser autor da Pastoral Juvenil e isso exige de quem é responsável algo que é desgastante. Eu não digo que seja cansativo, não digo que seja mau ou desanimante, mas é desgastante. A gente tem que estar sempre. Portanto, é uma responsabilidade grande que ao mesmo tempo tem que ser uma responsabilidade que brota de dentro, do coração e de vontade de estar com os jovens, de amar os jovens, como o saudoso João Paulo II dizia. Marília Freire, e esta é uma responsabilidade e um trabalho que é gratificante também? Sim, é o que o Padre Jorge dizia, é desgastante, não é? Trabalhar com jovens requer muito dinamismo, assim, mas é muito. Já há quantos anos integra o Departamento Diocesano? Há 9 anos. 9 anos. 9 anos, sim. E vai sentindo, enfim, que é gratificante e que os jovens também vão aderindo às propostas que são feitas? Sim, e é muito compensador exatamente por isso. No entanto, também chegamos a uma altura em que nos sentimos um bocadinho desgastados, porque é necessário a tal criatividade e que depois às vezes parece que se esgota, parece que já muita coisa foi feita e não queremos às vezes estarmos a repetir e sabemos que tem de haver sempre muita novidade, mas é muito gratificante e vermos também mesmo a própria cadência que vai acontecendo nas paróquias e nos arciprestados e aquele dinamismo que às vezes vamos conseguindo introduzir por lá, isso ao longo de todo muito. o ano, não é? Sim, sim. No caso da Diocese da Guarda, há uma banda de música, a Banda J,
que acredito que seja, enfim, seja uma ótima ajuda para desenvolver estes trabalhos. É congregadora e é boa e sabe bem. E já temos tido feedbacks muito interessantes do trabalho que nós começámos a fazer, sim. Ela nasce, esta banda de música, no seio do departamento, sim. A ideia inicial era mesmo ter algo musical para chegar aos jovens. E eu sabia de antemão que seria um veículo excelente. Não pensei na altura... isso. E não pensei na altura que chegássemos tão longe como já chegámos, mas de facto é uma A história da banda já vai com... 8 anos. 8 anos. Foi logo desde o início. Portanto, o meu desejo era, vamos fundar uma banda para apoiar as atividades da Pastoral Juvenil e, portanto, em questão de meses, aliás, penso que no primeiro encontro que tivemos já foi o projeto apresentado. Com discos aí já gravados, não é? Com o Festival J também já, enfim, a fazer história, 3 edições, creio eu. 4 edições. 4 edições e estamos na 5ª. Este ano resolvemos, de facto, interromper por causa das Jornadas Mundiais da Juventude. Era incomportável nós querermos tudo. Claro. Temos que ser também honestos connosco mesmos, mas para o próximo ano, em 2012, está agendado para... Em todo caso, a Banda J tem uma participação também nas Jornadas Mundiais da Juventude. Exatamente. Encontro do Grupo de Portugal, não é? E não só. Então. De facto, fomos convidados também para Madrid e tivemos naquelas conversações para atuar no Festival da Cultura. Acabou por nos ser impossível, porque tínhamos que fazer opções e a nossa proposta era também no dia 18, que é o dia do encontro dos jovens portugueses, e nós optámos por estar com os portugueses. Mas, além disso, nós vamos estar nas pré-jornadas a tocar em Ciudad Rodrigo, que é um bocadinho... Antecipadamente, então, antecipadamente, portanto, já também a preparar. A nossa marca vai estar lá. E, enfim, o nosso tempo caminha para o fim, temos que nos recentrar neste encontro de Madrid. Flávia Brito, que expectativas para estes dias que se encontram milhares de jovens, nomeadamente para este encontro por excelência, que é o encontro dos jovens com o Papa? As expectativas são altas, são muito elevadas, mas acho que vão ser ultrapassadas largamente. Acho que vai ser, sem dúvida, uma oportunidade única, como já tinha referido, de encontro com o Papa e também com milhares de jovens de todo o mundo, de enriquecimento e, no fundo, de tentar realmente depois levar para pós-jornadas a mensagem principal destas jornadas, que é mesmo enraizados em Cristo, edificados e firmes na fé. Portanto, esse é o tema da jornada. Exatamente. É isso, no fundo, que vamos tentar viver lá ao máximo. Portanto, essa mensagem de amor que nos é anunciada por Jesus Cristo, e o facto de estarmos ali todos em volta desse ideal e a viver, no fundo, essa mensagem. Aponta, de facto, a mensagem para o fundamental da concretização de uma experiência cristã. É algo a que os jovens estão particularmente despertos? Ou será fácil chegar a essa certeza por parte dos jovens? Eu acho que, é assim, no fundo, eu creio que quem vai a uma jornada, lá está, como também já foi referido, é, no fundo, quase o culminar de uma caminhada, de uma certa preparação. Portanto, quem vai a uma jornada, de certa maneira, já vai meio evangelizado, porque já sabe... Está em sintonia com o que acontece. Exatamente, está em sintonia, já sabe mais ou menos para aquilo que vai e, enfim, o que quer retirar de lá. Mas, de facto, o desafio principal, eu acho que passa mesmo por depois levar essa mensagem para depois. Portanto, esta evangelização tem de continuar cá fora. Marília, o facto de ser em Espanha, enfim, dá-lhe alguma proximidade até em relação ao nosso contexto, mesmo à Guarda, é mesmo próximo, sim, não é? É muito próximo. São mesmo vizinhos. Torna-se mais fácil quase participar e criar mais sintonias com o que vai acontecendo. Talvez, apesar de que o desafio é sempre bom e é sempre bom irmos a qualquer sítio, se bem que, como referimos, por exemplo, a Austrália foi-nos impossível exatamente por esse motivo. E ser aqui, assim, na vizinha Espanha, acho que é esta proximidade que também nos é querida, no fundo, porque somos irmãos e assim vamos comprová-lo todos juntos, aliás. Padre Jorge Castela, e uma outra perspectiva de análise também em relação a estas jornadas, o facto de, enfim, aparecerem neste momento da história que estamos a viver, serem propostas por este Papa Bento XVI, com a mensagem que, acredito, vamos adivinhando que ele vai propondo, chamando a atenção essencial,
Que importância podem ter? Ele tem uma lucidez extraordinária. Tenho lido algumas coisas que ele escreve e acho que de facto é o homem certo para esta época da história da Igreja. Coisa que se calhar quando ele foi nomeado eu não pensaria o mesmo. Mas agora estou convencido disso. E de facto uma coisa que ele pede ali que é voltarmos às raízes da fé. E a Europa precisa disso urgentemente. Na mensagem que ele escreve, ele diz que os jovens andam à busca de algo maior, de um bem maior. E eu sinto isso. Sinto que de facto os jovens estão insatisfeitos com a vida que têm. Se calhar não conseguem perceber que é ali que está, que é em Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Por isso é que o Papa nos pede para ficarmos enraizados em Cristo e voltarmos às raízes da fé. Eu acho isto muito interessante, porque se calhar é o remédio que os jovens estão a precisar neste momento, sobretudo na Europa. E a escolha de Madrid tem muito a ver com este laicismo que está a existir e ele quer combater isto. Eu senti muito isso. Esta escolha acho que foi cirúrgica e esperemos que nós o sintamos também. Eu sinto. Mas que a malta vá toda a gente também. O sinta também. E curiosamente, há uma proposta para que as comunidades católicas de todo o mundo voltem o seu olhar para a figura do Papa. O Evangelho das Eucaristias deste domingo chama precisamente a atenção disso, quando é colocado sob a responsabilidade de Pedro a edificação da Igreja. E agora está o seu sucessor, não é? Pois, nós precisamos sempre de uma referência e no que toca aos jovens, a minha experiência dita-me que os jovens precisam dos modelos, por isso é que gostam dos famosos e por aí fora. Portanto, nós precisamos de uma referência e dentro da Igreja precisamos também de uma referência máxima que seja de facto a voz. Não quer dizer que não haja mais vozes, que seja a voz que manifesta mais claramente aquilo que Deus pretende de nós. Agora, eu não posso deixar de dizer que de facto a salvação não é o Papa, como não é nenhum padre, como não é uma pastoral juvenil. Ele pode apresentá-la, não é? Exatamente, nós somos instrumentos e o Papa é também um instrumento dos mais válidos que a Igreja tem, mas a salvação é sempre Cristo. Nós temos é que nos recentrar em Cristo. Como eu digo, precisamos de referências. O Papa é uma das por excelência. Sei que os jovens têm sempre algum amor e admiração ao Papa. Eu tenho muito mais a Jesus Cristo, mas sei que aquele veículo é fundamental. Assim como falávamos há pouco da Banda J, que é fundamental como instrumento para chegar a mensagem de Deus aos jovens, o Papa, ainda mais fundamental é do que a Banda J. O nosso tempo chegou ao fim. Olhem, espero que estes dias em Madrid decorram sempre o melhor e sejam uma experiência de fé profunda. Muito obrigado por terem estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar emoções e expectativas para os momentos de encontro da juventude de todo o mundo com o Papa Bento XVI. Desejo-lhe um bom fim de tarde, boas férias se for o caso e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.